Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor. Aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Se como vocês já sabem e acompanham os programas, eu trago sempre assuntos relacionados às áreas da saúde. E pois bem, pensando em saúde, temos que pensar nos nossos pequenos. Temos que pensar na qualidade do sono dos nossos pequenos, que isso envolve nós médicos também. Mas nós temos que pensar na parte do desenvolvimento da criança e das suas atitudes relacionadas a, entre aspas, o comportamento do sono. E nada melhor que uma pessoa especialista em comportamento de sono infantil, que eu trouxe hoje aqui no programa, que é a psicóloga amiga Bettina Halbrich, que além de psicóloga, ela é especialista em sono infantil. Então, Bettina, bem-vinda ao programa. Olá, eu sou a Bettina Halbrich, psicóloga especialista no sono infantil. E é um maior prazer estar aqui hoje, né, agradecendo o convite nesse momento, para a gente falar do sono. É um assunto que é muito importante, pouco falado, né? Acho que pouca gente sabe que existe essa área, né? Porque é um assunto realmente muito novo, né? Se a gente pensar, quando a gente era pequeno não tinha estudos do sono, né? Era tudo muito no achômetro. E hoje em dia, né, tem os estudos, né, que comprovam da importância, né, de dormir bem e, né, e a saúde realmente para a qualidade de vida da família inteira, né, Rodrigo? Então, muito prazer. O que nós vamos fazer aqui eu vou abrir depois, mas vamos começar diferente. O motivo especial, tu é psicóloga, que te levou a direcionar para as crianças e para fazer um estudo, na verdade, comportamental, familiar, para ajustar essas crianças que ficam perturbando o seu próprio sono e o sono dos pais. É isso, não é? Sim, também. Na verdade, o que me levou para o mundo do sono foi que na época da faculdade de psicologia, eu estava procurando um trabalho nas horas vagas, porque a faculdade era de tarde, de noite, mudava muito horário. E aí eu comecei a cuidar da minha afilhada, né, no turno da manhã. E depois eu cuidei delas dos 2 aos 6 anos de idade. Depois não fechou mais pela dinâmica familiar, que é mudar a escola. E aí eu comecei a divulgar que eu era babá. E quando eu me dei conta, eu tinha 15 crianças que eu cuidava nas horas vagas. E ali eu comecei a me dar conta o quanto o sono e a rotina eram tão importantes para a família. Mas, como babá, eu não poderia entrar nas famílias e, enfim, direcionar ali para a mudança, né, que eu estava vendo que poderia acontecer. E como psicóloga, eu também não poderia entrar nas famílias dessa forma. E daí foi ali que eu descobri, então, a consultoria do sono. Comecei a pesquisar muito sobre o sono. Tinham famílias que me chamavam para dormir. Então, eu ficava de madrugada ninando as crianças para poder dormir à noite, para os pais dormirem um pouco, né, para descansarem. E ali eu fui vendo, né, o quanto isso não era normal. Né? Eu via, então, no rosto da mãe, acabada no dia seguinte, né, por não ter dormido de noite. O pai escabelado com a barba para fazer, brabo. E o quanto isso refletia em tudo, né? Na memória, o humor, na qualidade do tempo com a criança, em tudo, na alimentação, né, da criança, e em diversas áreas. E daí, quando eu descobri a consultoria do sono, meus olhos brilharam desde o início, né? Que eu vi que era nisso que eu queria seguir. Mas tu te dedicou nisso ou existe curso específico para isso? Existem cursos. Eu também fiz minha especialização na psicologia clínica e li todos os livros possíveis do sono. Fiz curso também, né, do sono infantil para me especializar. E comecei ajudando amigas e daí um foi indicando para o outro. E aí foi crescendo, né, o mundo do sono. Eu sempre digo que a minha missão de vida é espalhar o bom sono pelo mundo, né, porque é possível dormir bem. E também a criança, se a gente pensar, é muito mais rápido que aprende. Né? O que um adulto leva muito mais tempo para mudar um hábito, né, e aprender a dormir, reeducar o sono. A criança, em 40 dias, né, já consegue ajustar o sono e de ter uma melhora na qualidade de vida. Né? Agora eu vou me meter. Eu concordo plenamente com a parte comportamental. Mas uma criança com a amígdala grande, com a adenoide grande, com os cornetos nasais hipertrofiados, ou uma rinite que ataca e entope o nariz toda hora,
Não é comportamental. Exato. Daí é outra conversa. É anatômico, inflamatório, alérgico, que tem um outro caminho para ser ajustado aí, para depois ajustar os parafusos que nem a gente brinca, né? Exatamente, exatamente. Então, primeiro, eu sempre digo que em primeiro lugar é a saúde. Então, a criança precisa estar bem de saúde para a gente direcionar a parte do comportamento do sono. Claro, criança sendo infeccionada de escolinha, nos primeiros anos, todos os meses eles cursam de 1 a 2, se bobear 3 quadros virais estão sempre ruins. Pessoa cheia de catarro não consegue dormir Claro, direito. com certeza, com certeza. Mas às vezes as mães têm que entender que, olha mãe, tem que deixar em casa, não dá para levar na escolinha, vai dizer, mas eu tenho que trabalhar, e aí começa o embate, talvez aí tu entra. Claro, claro. Ou às vezes até a criança tem muito desconforto ali, precisa de mais colo naquele momento e tudo, mas depois que passa o desconforto, a criança continua com o hábito de ter o colo ali para adormecer. Né? E aí que entra a psicologia do sono, né, para a gente direcionar o comportamento. Então, regras. Exato, a rotina gera segurança na criança, né? Que daí sabe o que vai acontecer depois. Por isso que é tão importante. E até para sair da rotina a gente precisa de uma estruturada. As pessoas falam, mas daí eu não vou mais poder sair da rotina, não vai poder dormir fora. Claro que vai, mas tendo uma base em casa fica muito mais fácil de sair depois. Então tem as crianças, o que eu vejo, né, Rodrigo? Tem muitas linhas opostas, né? Então tem um lado que as pessoas falam, deixa eu chorar que uma hora vai dormir. Mas aí o lado oposto, né, que ter o terror de dormir, exato, chorar, exato. Não quer dormir. Exatamente. E aí tem o lado oposto que diz, não pode chorar, não pode ter frustração. Então, o que eu acredito? Eu acredito da gente ir pelo meio do caminho, né? Ensinando a lidar com sentimentos, a lidar com a frustração. Então, isso que vai dar a base da vida. Né? Não tem como a gente ir para a questão dos extremos. Então, o que eu vi na prática? Que tem crianças que, dormiu mamando e dorme a noite inteira, tem. Mas outras que o fato de dormir mamando e depender do mamar só para dormir acaba gerando... Mamadeira, mamateta, exatamente. Né? Seio, exatamente. Tem crianças que acordam de hora em hora para mamar 210 ml de leite com 2 anos. Então, não é necessidade, muito pelo contrário, acaba atrapalhando ali o sono. É uma dependência emocional. Também. De um apego, talvez, um apego inseguro... Enfim, tem um monte de coisa que entra aí daí, né? Muito, muito. Até se a gente pensar livre demanda, né? Que as pessoas falam muito, que é importante. Pessoalmente, eu não acho legal. Lá em casa não fica livre demanda. Tem hora para comer e tem hora para mamar. Tem que dar um intervalinho, daí tomar pra mamar, intervalo, tomar mamar. Mas cada um é um também, a gente não pode julgar o que o cara acha que é certo para ele. Claro, o que eu penso da livre demanda, né? Até os 4 meses, né, ali que a criança precisa de mamar, mas dá o mamar para fome, né? Da gente identificar o que a criança está querendo dizer com esse choro. Se a gente dá o mamar para tudo, né, a criança maiorzinha às vezes caiu, vai para o peito, tudo é peito, parece que a gente não está olhando para a necessidade da criança. Enfiando uma coisa na boca do neném para ele calar a boca. Exatamente. Toma-lhe Exato. Encher a barriga de soro, daí ele incomoda. É o mais rápido, mais fácil, mas a gente está negligenciando o que a criança está querendo dizer. Então, será que não é sono? Será que não é tédio? Será que não é a fralda suja? Tudo mamar. O que está pedindo, né? Exato. Antes de começar o programa, eu estava até conversando com ela sobre que às vezes eu vejo em consulta, e mamães, eu não estou julgando vocês, tá? Não estou julgando. Mas que eu acho chato aquela criança que está impertinente na consulta, porque está numa consulta com o médico. E eu aceito, é um lugar diferente, não é o seu habitat. As mamães ficam socando seio na boca para eles ficar chupando leite para ficar quietinho. Criança de 5 anos, um marmanjo já. Exatamente. Eu acho que tu faz uma dependência afetiva, emocional nessa criança, que qualquer coisa ele tem que chupar um seio. E isso a longo prazo, como fica? Né? É aquela pessoa que, tem uma frustração na vida, vai ligar como? Um leitinho. Vai precisar comer, vai fumar, vai beber, tudo que remete a essa fase oral também. Então, tudo que a gente coloca, né, na infância, nesse momento, vai refletir depois. Vai gravando, tipo aqueles negócios que os caminhões têm o... Não sei como é que é o nome daquilo. Produção, me ajuda aí, aquela do disquinho que os caras não podem passar 80 por hora, que vai gravando o tempo de viagem. Não, os caminhões têm um negócio que é um papel que eles têm que apresentar para a empresa, que ele ia furando assim, esse disquinho para provar que eles não passaram a velocidade. Mas o que eu quero dizer, isso é um HD. Só que esse do caminhão é um papel, um disco de papel, que vai gravando o problema daquela viagem. E aquela viagem são esses anos de vida da criança. Exatamente. O HD dela fica já programado para certas atitudes que foram induzidas em casa.
Exatamente, exatamente. Então, tudo que a gente coloca agora, tanto que hoje em dia tem muito adulto com problema de sono que não aprendeu a dormir de criança. Tacógrafo. Lembrei o nome, é o tacógrafo, que marca. Isso aí, fica marcado, ó. Exatamente. Na cabeça, dependendo daquela frustração, daquela atitude, o nosso computador busca a reação mais rápida que foi te ensinado a ser. Claro. Porque na vida a gente é um pouco que os outros nos ensinaram a ser. Né? Claro, muito vem da personalidade da pessoa, mas muito foi o que te foi introduzido durante o desenvolvimento. E daí, se a gente não ensina também a lidar com os sentimentos, a lidar com a frustração, qual a base que vai lidar com isso depois também, né? Então, das duas formas, a gente precisa estar olhando, né, para esses sentimentos da criança, traduzindo, né? Eu vejo que muitos pais acham que a criança não entende, e o quanto a criança entende muito mais do que a gente imagina, né? Eles vão aprendendo, né, tudo que a gente direciona. E aí eu também vi que existem 2 pilares fundamentais para dar certo qualquer processo do sono. Tem o pilar fundamental da segurança, né? Então, se os pais não estão seguros, como eles vão passar essa segurança para a criança, né? A criança é essa esponjinha que absorve tudo como os pais estão se sentindo. Então, se a gente passa segurança no tom de voz, eles sentem e faz toda a diferença. E o outro pilar, a persistência, né? Que vai levar de 4 a 7 dias para começar a entender que algo mudou e 20, 30 para o corpinho se ajustar a entender. Então, é muita repetição para começar a dar um sentido. É igual treinar um cachorrinho. Também podemos dizer. Treina com recompensa, na verdade. O cachorro, para fazer aquela atividade, ele tem que ganhar uma comidinha. Mas tem que fazer, Precisa da repetição. fazer. Exato. Daqui a pouco tu não dá mais a comidinha para ele. Tô falando de animal. E ele faz o que tu quer. A criança dá a ordem, e ele vê que não tem sofrimento nisso. Tem que entender isso. Claro. Para poder cumprir aquela ordem. Vai para a cama, vai dormir, vai ler teu livro, vai qualquer coisa. Exatamente. Vai escutar um filminho. Isso é ruim, gente. Daí já entra... Isso, exato. Daí tem o ritual, né, que a gente poderia colocar num ritual do sono mais calmante, que nem o livro que tu comentou, é ótimo, né, é um hábito para a vida inteira, né. E o eletrônico realmente ele acaba cortando, né, a produção de melatonina. O ideal é desligar qualquer eletrônico 1 hora antes de dormir. Lá em casa, às vezes a minha esposa faz uma que é musiquinha de yoga, de criança. Daí fica lá, aquela conversinha, respire fundo e tal. Para baixar o giro, isso dá bem certo. É ótimo. Eu não sei o que tudo, mas lá às vezes acontece isso aí. Aí bota aquilo lá, baixa a luz do quarto e vai acontecendo. Quando tu vê, uma das duas já dormiu. O interessante é ter uma continuidade, né? Então, bom, falamos da repetição, né? Se a gente faz cada dia uma coisa diferente, a criança realmente fica confusa. Então, um dia, sei lá, um dia a música da yoga, outro dia vai ser uma história, outro dia não vai ter ritual. Então, a criança fica perdida do que vai acontecer. De segunda a sexta, cada dia uma coisa. Vai ter uma... Depende da idade. É? Depende da idade. A partir dos... Entende, né? Depois dos 4 anos, a gente consegue combinar, os 3 anos também já dá. Combinar assim, no sábado vai ser o dia do acampamento no quarto do pai e da mãe, fazer uma combinação com algo diferente que vai acontecer. Passa a semana inteira torcendo. Hoje é sábado. Marcando no calendário. Hoje é sábado. Aí assim, o calendário é ótimo para mostrar o dia, né? Betina, eu vou chamar nossos apoiadores agora. Gente, em breve voltaremos. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na Rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito.
Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel. Ouvir bem é viver bem. Então, gente, voltando aos nossos apoiadores, eu estou aqui com a psicóloga Bettina Halbrich, especialista e consultora do sono infantil. Então, no bloco anterior a gente falou sobre algumas rotinas. Estamos voltando aqui agora para falar sobre o que eu vou perguntar para ela. O que é mais difícil? Colocar uma rotina numa criança ou reformular os pais? Na verdade, se os pais não colocarem em prática, nada acontece, né? Então, em primeiro lugar, precisa fazer sentido, né, para aquele casal, para estar direcionando o seu filho, que vai sentir a segurança deles e entrar ali na rotina, né? Então, qual que é o problema que eu vejo principal? Quando o casal não está alinhado, por exemplo, né? A mãe faz de um jeito, o pai faz de outro e não estão em acordo ali do que vai acontecer. Então a gente precisa estar alinhando para a criança sentir essa segurança e esse meio termo para a gente poder direcionar ali uma rotina adequada para a criança. E não é um embate sobre o saneamento quando existem pais separados? Porque daí Com não existe certeza. rotina, uma vez é na casa do pai, um jeito, chega a pegar isso. A consultoria do sono, ela é do 0 até os 4 anos, né? No consultório eu atendo, né, a partir dos 4 anos, em Campo Bom, mas todas as idades. Tu atende daí de psicologia clínica? Da psicologia clínica, No isso. consultório. Isso. Daí tem as questões do sono, né, de crianças maiores também. E o que até os 4 anos é um direcionamento de uns 40 dias para ficar tudo bem. Claro, cada criança tem seu tempo, né? Depois, a partir dos 5 anos, leva 6 meses a 1 ano para a gente direcionar ali o sono. Mas eu fiquei pensando sobre pais separados. Que embate não deve ser isso aí? Acho que a terapia clínica é mais importante do que o sono no primeiro momento. Com certeza. Até porque depois dos 4 anos ele né? precisa realmente de um direcionamento, acompanhamento psicológico junto, e além de direcionar a parte comportamental do sono, em primeiro lugar, o acompanhamento psicológico. Porque o pequenininho, né, a pessoa pensar no desenvolvimento, ele não consegue captar isso como um problema, porque ele logo entende que tem a casa do pai e da mãe separado, não é assim? O maior, ele sofre com a separação. Claro, O claro. pequenininho apaga algumas coisas que talvez fique na memória, inconsciente no chip, ali. mas ele não sofre tanto quanto os maiores, né? Não é assim? Depende, pode refletir em outros aspectos, né? Exato, até em questões do sono. Então a gente precisa olhar também para esse emocional, né? Às vezes a criança não está dormindo como um sintoma, né, de algo que está acontecendo em casa, né? De uma família que não está daqui a pouco estruturada, daqui a pouco está nesse período da separação e precisa de outros ajustes ali, que a forma da criança dizer que não está legal é refletindo no sono, na alimentação, no comportamento, as birras e tudo. Mas o mais velho acaba colocando em palavras, né, o que o menor coloca no comportamento. Como tu tens lidado, associado ao tema que estão falando, sobre o uso das telas? Como tem abordado isso? Porque a gente sabe que a tela é o que vai deixar as crianças concentradas ali e os pais conseguem fazer suas atividades. Às vezes tem pai que chega em casa, precisa terminar alguma coisa do trabalho, vai lá no computador fazer, ou até mesmo quando falou que fez live, tem uma criança com live em casa, como é que tu vai mandar aquela criança não ficar esculhambando? Soca-lhe tablet, soca-lhe celular, e depois para tirar isso, né? Claro, e precisa do tempo de conexão em família, né? O tempo de qualidade. Eu sempre digo que não é a quantidade. Às vezes tem 1 hora por dia, né, com os pais, mas que tem a qualidade, isso que importa para a criança, né? Agora, se nesse período que teria que ser de qualidade, tá, os pais no celular ou a criança com tablet, não tem qualidade, né? Na verdade, a Academia de Pediatria recomenda até os 2 anos ter 0 contato com telas. Eu acho que isso cada vez vai estar mais forte, né? Os estudos sobre isso já está levantando muito, né, dos malefícios, né, para a criança, tanto em relação ao sono quanto do comportamento. Concentração para tudo. Eu chamo a geração Netflix, né, que tem tudo pronto também e não sabe lidar com a frustração, né? A gente tinha que esperar a propaganda e tudo, e hoje em dia está tudo muito pronto. Ela está falando a gente, então eu já fiquei metade mais novo. Essa foi boa. Eu acho que ela já tem uma geração diferente já. Ela já é da geração Uber. Não é? Que as pessoas saem de Uber. Não, mas isso já veio depois também. Isso. Tu tinha que ter pai e mãe levando assim de noite. Com certeza.
Mas com certeza, e depois, assim, claro, esse tempo precisa de um limite, né? Os pais precisam colocar um limite dessa tela. Não dá para ficar a livre demanda da tela, né? Que daí acaba refletindo em várias coisas. Eu sei que o programa ele está aqui para trazer informações para as pessoas abrirem a sua cabeça relacionado a isso, por isso que eu te trouxe. Que tópicos que tu poderia deixar marcado, assim, ó, pontual, cada coisa que os pais têm que observar em casa, que aquilo que eles acham que está certo, talvez não esteja tão certo, ou para eles o que é certo não está fazendo tão bem no desenvolvimento de seus filhos. Tu consegue marcar, pontuar algumas coisas para eles prestarem atenção em casa? Alguns deslizes ou algumas falhas que ali precisa procurar um profissional para ajudar, ou conversar especificamente com o pediatra para ver que caminho leva, porque eu acho que isso aí é uma parte importante, que tu pode abrir a cabeça do povo. Claro. E o que a gente vai pensar, né? Em relação ao sono, né, principalmente, não é normal o bebê ficar acordando de madrugada. Né? Claro que no início o bebê vai acordar ali a cada 3 horas para mamar, por exemplo, de madrugada. Esse tempo vai espaçando, né? Com 3 meses já aguenta 4 horas, depois 5 horas. Depois da introdução alimentar, o bebê já é capaz de dormir 11, 12 horas direto. Então, se não está sendo direcionado de uma forma natural, a gente precisa fazer algo, a gente precisa ir ver o que está na raiz da questão. Crianças que ficaram em UTI, barulho, luz o tempo inteiro, isso pode gerar traumas não, mas alterações comportamentais. Agora tu falando parte clínica, parte médica, cólica, refluxo além do fisiológico, intolerância ao leite de vaca, caso a criança não conseguiu tomar da mãe. Aí são outras coisas que a consultoria do sono vai ter que segurar. Com certeza, saúde em primeiro lugar. Gastro, ou torrino, ou quem for vai ter que resolver primeiro. Então, às vezes a gente tem uma luta para os pais não se sentirem constrangidos também. Com certeza. A gente tem algumas lutas que não adianta tu querer que o bebê durma, porque realmente ele está sofrendo. Se a gente tem uma dor... Ele grita quando tem dor. Mas ele acorda de 2 em 2 horas. Cara, tem que tentar resolver a cólica, mas já está comprovado que o bebê tem diarreia explosiva. É óbvio que ele está sofrendo. Não adianta o pai vai ter que respirar fundo. É parte de mim, eu tenho que dar um jeito de ajudar e resolver. E acolher aquele momento. Claro, para depois buscar. Claro. Não, sempre a saúde em primeiro lugar. Mas tu é da psicologia, tu é da área de... Mas senão as pessoas claro, com certeza. Dizer, mas meu nenê tem diarreia e tem cólica e tem... Eu não consigo fazer esse nenê dormir. E não vai conseguir enquanto não curar o problema orgânico do nenê. Não adianta querer ter regra para um nenê de 1 ano e pouco que tem intolerância ao leite e que estão ainda adaptando novos leites e nada deu certo. Ou tem um refluxo muito forte e que não acertaram o remédio, não querem dar o remédio. Não, e isso, né, se um adulto tem um desconforto, também não vai dormir bem. Então, imagina a criança, né, que não sabe dizer o que está sentindo. Então, com certeza, primeiro a gente precisa olhar para essa questão médica e depois direcionar o comportamento. Aí, bom, a criança, né, tá super bem de saúde, tá tudo certo e tá acordando ali de hora em hora, a gente precisa dar uma olhada. E não só de hora em hora, mas daqui a pouco, né, a criança de 1 ano ali que acorda 2 vezes, também tem... O que está acontecendo ali? E a gente precisa investigar o que está por trás do despertar. Tem criança que acorda porque precisa de um ajuste da rotina. Então, algo que faltou durante o dia solicita à noite. Outros estimulou de noite demais. Também os estímulos. O que aconteceu nessa hora antes de dormir? Será que não faltou, daqui a pouco, até o contato com a natureza durante o dia? Né? Pegar um solzinho de manhã? Isso tudo reflete no sono. E de noite, tem criança que acorda para receber o colo, ou para receber o contato, só de colocar a mão a criança volta a dormir, ou a receber a presença no quarto, ou mamar. Então, cada criança tem um ponto-chave que leva ao mau sono. Cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Cada um tem suas suas predileções, é isso? Cada um tem suas preferências e, felizmente, cada um é um, né? E aí tem crianças que acabam fazendo, por exemplo, a mãe de naninha. Então, uma coisa é tu ter o naninho que representa a mãe, agora precisar da mãe a madrugada toda, isso acaba sendo uma dependência ruim. E o dia que a mãe não estiver, né, se a mãe não puder estar em casa, não vai dormir e não dorme mesmo. Então, a gente precisa fazer um ritual que qualquer pessoa consiga fazer. Se é o pai, vai conseguir voltar para dormir, se é a avó... só do cheiro, o cheiro da mãe, porque
O olfato é uma coisa que te E o naninha com o talento. cheiro da mãe resolveria. Mas às vezes, dorme só se for encostando na orelha da mãe. Só Tem se que for dorme mexendo pegando na no orelha cabelo da mãe. Como é que é, né? É umas manias. E essas manias a gente tem como direcionar. A gente Vira tem como vício. colocar de uma forma saudável, né, para a criança. Vira vício. Porque não, é um vício. Se não faz aquilo, não dorme. Aham. E aí, claro, que quebrar um hábito não é fácil, mas daí precisa Mas da é melhor nos repetição e da pequenininhos. segurança. Com Por certeza. isso, pegar Com um certeza. de 10 anos já cheio dos vícios é mais Claro. difícil. E daí já voltar acaba atrás. mexendo em outras questões também, né? Vamos pensar que, enfim, tá na cama do pai e da mãe até os 15 anos. Isso não isso é... não é normal. Não, enfim, e tem muito. Mas não é normal. Não, e acaba mexendo em outras questões também, né? Não só daí do comportamento, mexe no emocional também da criança. Porque aquilo Da faz criança, parte, adolescente, no caso já. Claro, aquilo faz parte do teu desenvolvimento. Como a gente está sempre falando, tá gravado na tua cabeça que aquilo é o teu normal. E tu vai tirar o teu normal depois de tantos anos. É um trauma já, daí tem que viver um luto. Exato. Tem que viver um luto. Então, quanto luto antes vivo. a gente direcionar, melhor, de uma forma natural, né? Eu gosto de agir na prevenção. Tem pessoas que preferem estar no último e sofrendo para mudar. Então, quanto antes a gente direcionar de uma forma mais saudável, né, dando esse direcionamento desde sempre, ali, os bons hábitos do sono, melhor. E daí, como é que tem abordagem? Claro que tem a clínica no consultório e essa noturna. Tu faz tipo um plantão? Não, é um acompanhamento online, na verdade. Agora ficou fácil. Né? Bota a câmera lá. Tá, vamos dormir um pouquinho, que é porque eu olho de novo. Não, tô sacaneando, uma brincadeira. Na Mas como é que é? verdade, o processo da consultoria do sono são 40 dias de acompanhamento, onde as famílias vão enviando num grupo que eu crio com os pais e às vezes avós, babá, eles vão enviando o relatório diário, né, dos horários, o que aconteceu no Tu dá as dia, dicas do que tem que e a fazer. gente vai Dica não, ajustando orientação do que tem as que fazer. orientações do que tem que fazer e do que precisa ajustar. Eles me enviam vídeos também pra gente ajustar tom de voz. Então, às vezes, teoricamente tá tudo certo, mas o tom de voz não tá passando segurança, não tá dizendo coisas que ajudam, tá perguntando ali pra criança. Se a gente pergunta pra uma criança de 2 anos, vamos dormir? O que eles vão responder? Vão dizer que não, claro. E ainda me perguntou. Então, vamos lá, né? tá na hora de Exato. dormir. Então, o tom de voz também faz diferença nesses momentos. E daí a gente tem 3 consultas, né, por videochamada ou presencial também, se é aqui perto. E daí a gente faz esse acompanhamento, então, de 40 dias por mensagens. Deixa teu arroba, teu contato para quem quiser te procurar, mandar dúvida, para abrir a cabeça se precisa te procurar ou falar com o pediatra. A câmera é toda tua. Quem gostaria de seguir no rápido, Instagram... Né? O programa é rápido, né? É muito rápido. Meu arroba é consultora do sono _Betina. Fico super à disposição e agradeço muito também o convite de estar participando aqui e dividindo um pouquinho dos conhecimentos do sono infantil. É um assunto muito importante. Eu quero deixar aqui gravado o agradecimento à tua presença aqui. Desmarcou paciente, gente, para estar aqui hoje trazendo informações para vocês. A Betina Halbich, consultora do sono. Fiquei honrado com a presença dela aqui. E para você não se esqueça, como eu sempre falo aqui no nosso programa, saúde não é brinquedo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.